Como muitos sabem, tem vários jogadores do Roblox que faleceram. E esse vídeo a gente vai fazer uma homenagem contando um pouco da história de cada um deles. Então, mano, já deixa seu like e se arruma aí na cadeira, porque, mano, esse vídeo tá da hora e tem muita coisa pra falar, beleza? Bom, o Roblox tem milhões e milhões de jogadores, mas por trás desses usuários, alguns realmente marcaram a história na plataforma, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E hoje eu vou falar sobre alguns que perderam suas vidas, mas deixaram um legado significativo dentro da comunidade. Alguns foram amados, outros odiados, mas todos têm uma história que merece ser lembrada. Eric Castle, o cofundador da Roblox. Vamos começar falando de Eric Castle, um dos fundadores da Roblox. Se não fosse por ele, o Roblox não existiria como conhecemos hoje. Eric nasceu em 16 de dezembro de 1967 e junto com seu parceiro David Baszucki fundou a empresa Imagination, que mais tarde se tornaria Roblox. Se não fosse por ele, o Roblox poderia ter sido chamado de Digna Vlogs, e a plataforma como a conhecemos hoje talvez não existisse. Eric era responsável pela engenharia de desenvolvimento de Roblox e esteve à frente de todas as inovações que transformaram a Roblox Studio no que é hoje. Em 2017, o Roblox já tinha alguns jogos com gráficos super realistas. A tecnologia de motor gráfico do Roblox foi revolucionária, e Eric trabalhou incansavelmente para evoluí-la, gastando milhares de dólares todos os anos para melhorar a plataforma. Ele foi fundamental para a criação de jogos e a popularização do Roblox como a maior plataforma de jogos online do mundo. Infelizmente, Eric foi diagnosticado com um câncer, uma doença cruel e implacável. Lutou contra ela até sua morte, mas em 11 de fevereiro de 2013, aos 45 anos, sua morte foi um grande choque para a comunidade de Roblox. Em homenagem a ele, os jogadores se reuniram no Eric Castle Memorial dentro do jogo para prestar seus respeitos. Hoje, seu legado permanece vivo no Roblox e sua contribuição para a plataforma nunca será esquecida. E um adicional, rapaziada, pra quem não sabe, basicamente, o Eric Castle e o David Baszucki eram professores de física na escola, e o Roblox, a ideia inicial mesmo, começou para eles fazerem um site ou uma engine, né, um motor que simulasse a física de coisas se batendo, de carros se batendo, colidindo e etc. E disso que surgiu a Roblox, eles foram aprimorando isso. Então, tipo assim, eles começaram sendo professores e disponibilizando isso para os alunos, só que começou a ficar muito popular entre as escolas e aconteceu isso e virou essa loucura tudo que é o Roblox. Tá querendo comprar Robux e não quer pagar o preço do Roblox? Aqui te apresenta Robux barato. Para leve comparação, na Robux barato 400 Robux é literalmente R$19,20 e no Roblox custa mais de R$30. Fora que vende Game Pass muito mais barato também. E pode confiar, tem várias avaliações boas da loja. Link da loja na descrição e no comentário fixado. 2. Roxxon 80S1, o criador do grupo Roblox Hunters. Agora vamos falar sobre Roxxon 80S1, conhecido na vida real como Jacob. Ele era criador de um dos grupos mais famosos de Roblox, o Roblox Hunter. Com mais de 350 mil membros, o objetivo desse grupo era caçar mitos dentro do universo da Roblox, procurando o lado mais sombrio e assustador da plataforma. Graças a eles, alguns dos mitos mais aterrorizantes de Roblox, como o Palhaço Ghost e o Espantalho, foram desmascarados. O grupo também descobriu vários outros personagens misteriosos e assustadores, como o Refúgio Oasis. O trabalho de Roxxon e seus amigos no Roblox Hunters foi fundamental para a exploração das lendas urbanas e jogos creepypasta que circularam pela plataforma por muito tempo. Porém, Roxxon faleceu de forma inesperada e sua morte permanece envolta em mistério. Ninguém do seu círculo próximo revelou a causa de seu falecimento. Um anúncio foi feito por Joker Kit, atual proprietário do grupo, que lamentou a perca e disse que Roxxon era uma pessoa muito positiva, sempre demonstrava otimismo, mesmo nas situações mais difíceis. A morte de Roxxon deixou a comunidade de Roblox devastada, pois ele foi uma grande fonte de inspiração para muitos jovens desenvolvedores e caçadores de mitos. Seu legado vive através do grupo Roblox Hunters, que continua vivo até hoje. 3. O próximo jogador que vamos lembrar é Piperson50, o criador do jogo popular Escape McDonald's Classic. Esse jogo foi um grande sucesso entre os veteranos de Roblox, e é um dos motivos pelo qual muitos se apaixonaram pela plataforma. Infelizmente, o jogo hoje em dia foi removido, o que causou uma grande tristeza entre os fãs. Piperson era um desenvolvedor talentoso, que também teve muito impacto na comunidade. Ele foi convidado pela própria equipe do Roblox para conhecer a sede da empresa em uma visita, e ele teve a oportunidade de pedir um desejo. Como muitos de nós sabemos, para um jogador de Roblox, ganhar milhões de Robux é um sonho, e Piperson conseguiu essa oportunidade. Além disso, ele ajudou a criar vários itens e acessórios para o jogo, e foi recompensado com um dominó exclusivo que custa milhões de Robux. No entanto, sua história tomou um rumo muito triste. Quando ele passou a ser alvo de críticas pela maneira que usava seu grupo no Roblox, o Team Domino, ele usava o grupo para promover seus próprios jogos, o que gerou muito descontentamento entre os membros. A situação piorou quando Piperson foi diagnosticado com câncer. A doença infelizmente afastou ele do Roblox e desde então ele não foi mais visto na plataforma. Alguns acreditam que ele conseguiu se curar e voltar a viver uma vida normal, enquanto outros pensam que ele perdeu a batalha contra o câncer. Caraca, velho, que pesado, mano. A morte de Piperson foi uma perda dolorosa para a comunidade, já que ele era uma figura querida e muito respeitada. Ele sempre será lembrado
lembrado pela sua contribuição para o desenvolvimento e crescimento do Roblox. Tommy, 11, o sonho de ser YouTube. Agora vamos falar de Tommy, 11, um jogador que conseguiu cumprir seu sonho de se tornar YouTube famoso, mas teve um destino trágico. Tommy ficou conhecido por colaborações com outros youtubers e influenciadores de Roblox. Ele tinha um canal do YouTube onde criava vídeos épicos sobre o jogo, e sua popularidade cresceu rapidamente. No entanto, a vida de Tommy 11 estava marcada por uma luta difícil contra um câncer terminal, uma doença que, infelizmente, não tem cura. O sonho de Tommy era ser um youtuber famoso, e apesar de sua condição, ele estava criando vídeos e inspirando seus seguidores. Sua comunidade se uniu para ajudá-lo a cumprir seu sonho, e ele se tornou um símbolo de determinação e coragem para muitos. Infelizmente, Tommy 11 faleceu em 30 de agosto de 2021, após perder a batalha contra o câncer. Seu canal, embora pequeno, inspirou muitas pessoas a lutarem por seus próprios sonhos. A história de Tommy 11 mostra que, mesmo com as circunstâncias mais difíceis, podemos continuar a lutar por aquilo que mais amamos. Cara, esses foram alguns dos jogadores que faleceram e perderam sua vida, que deixaram um legado inestimável para a comunidade. Eric Castle, Roxon80S1, Piperson50 e Tommy 11 e muitos outros que a gente pode falar nos próximos vídeos, contribuíram para o Roblox virar o que é realmente hoje e tocaram a vida de milhares de jogadores ao redor do mundo. Esse vídeo é uma homenagem a esses indivíduos e a maneira como suas vidas e ações impactaram a comunidade de Roblox. Lembre-se de que, embora não possamos mudar o que aconteceu, o legado dessas pessoas continua vivo em tudo o que fizeram. Se você está passando por dificuldades, lembre-se de que é importante procurar ajuda e apoiar os outros quando necessário. Imagina ser tão odiado que o simples fato de você entrar no servidor já faz que todos queiram te banir. Agora imagina que por trás desse ódio existe algo muito mais sombrio, porque às vezes o perigo não vem de avatares assustadores, mas sim daqueles que usam sua aparência inocente para esconder quem realmente são. Hoje vou contar uma das histórias mais bizarras e perturbadoras que já vi dentro da plataforma, e ela envolve um jogador com uma skin do Mickey Mouse. Imagina você ter um personagem que foi parte da sua infância inteira te assombrando no jogo que você mais gosta. Mano, na moral, senta aí nessa cadeira, deixa o like, se inscreve no canal e lembrando, conte suas histórias mais bizarras e engraçadas aqui nos comentários, que a gente pode estar reunindo tudo isso daí e fazendo um vídeo só disso, beleza? Esse cara, conhecido como Coulce, parecia inofensivo à primeira vista, um avatar simples, infantil, mano, literalmente do Mickey Mouse, velho. Como é que isso vai ser algo que vai causar medo a alguém? Mas não se engane, ele se tornou um dos nomes mais temidos da comunidade por motivos que vão muito além do que se espera de um jogo online. Estamos falando de um verdadeiro predador virtual. Que isso? O mistério por trás da skin. O Roblox já teve jogadores controversos ao longo dos anos, mas o caso do Coulce chama atenção não só pela gravidade, mas pela forma que ele conseguia manipular o sistema. Tudo começou com denúncias espalhadas por fóruns e vídeos de canais como o canal DAC, que receberam relatos de jogadores que tinham vivido essa situação extremamente desconfortáveis. A skin de Mickey Mouse era usada como disfarce enquanto ele se aproximava de meninas em jogos sociais como Mikup. Se você não conhece, é um dos jogos onde o chat de voz foi implementado para interações mais realistas. Mano, se você não conhece Mikup, é tipo assim, basicamente você, em vez de conversar numa call do Discord ou conversar numa call do WhatsApp, você entrar no jogo e ter, tipo assim, todo mundo com o VoIP aberto, literalmente só pra conversar, tá ligado? Todo mundo só pra trocar ideia. Tá querendo comprar Robux e não quer pagar o preço do Roblox? Aqui te apresenta Robux barato. Para leve comparação, na Robux barato 400 Robux é literalmente R$19,20 e no Roblox custa mais de R$30. Fora que vende Game Pass muito mais barato também. E pode confiar, tem várias avaliações boas da loja. Link da loja na descrição e no comentário fixado. O jogo que virou uma armadilha. Mikup deveria ser um espaço de socialização, mas rapidamente se tornou um terreno fértil para abusos. Jogadores com má intenção começaram a explorar o chat de voz para assediar os outros e até incomodar. E Coulce era um dos mais ativos ali. Segundo as denúncias, ele fingia ser menor de idade para ganhar a confiança de suas vítimas. Usava voz mansa, fazia perguntas sugestivas e aos poucos ia testando os limites. Uma seguidora do canal do DAC compartilhou prints, vídeos, áudios e uma situação que beirava o absurdo. Em um desses encontros virtuais, Coulce se aproximava de uma jogadora, elogiava, fazia perguntas íntimas e começava a emitir sons suspeitos no microfone. Sim, exatamente o que você está imaginando. O banimento que não funcionou. A comunidade se uniu, milhares de denúncias foram feitas, até que a conta principal dele foi banida, mas a paz durou pouco. O que parecia uma vitória acabou sendo uma reviravolta. Ele voltou, não com a mesma conta, mas com várias contas. O mais assustador, usava o mesmo padrão de comportamento, aproximando-se de meninas, tentando envolvê-las e repetindo os mesmos sons bizarros no chat de voz. Descobriu-se que ele nunca tinha sido banido por IP, como muitos imaginavam, ou seja, literalmente não precisou burlar, é só literalmente criar novas contas igual ele fez e começar a usá-las. E isso mostra quanto sistemas de segurança em plataformas como Roblox ainda tem algumas brechas que podem ser utilizadas contra ele, véio. Foi então que um infiltrado entrou em cena. Um jogador chamado Nick, que tem uma voz feminina convincente, aceitou ajudar na investigação. Ele criou um personagem e começou a interagir com ele. O resultado foi assustador. Coulce caiu na armadilha, começou a se abrir e a flertar, e até mandou seu TikTok pessoal, onde ele postava vídeos em festas de Brookhaven, um jogo frequentado principalmente por crianças. Mano, isso é tão bizarro que parece até que não é real, velho.
velho. Que é isso? Em diversas publicações, ele avisava a data e a hora das festas, atraindo dezenas de jogadores, e sempre os mesmos padrões. Perfis de meninas seguidas em massa, conteúdo estranho sendo compartilhado nos comentários, em alguns casos, imagens preocupantes. O encontro ao vivo. Nick marcou presença em uma dessas festas, e Coast o convidou para uma chamada privada. Durante essa conversa começaram assédios, insinuações e até frases como: foi nesse momento que Nick gravou tudo, com provas em mão, conseguiu confirmar o comportamento perturbador de Coast, que, ao confrontado com a idade fictícia de 13 anos do personagem, continuou insistindo como se nada estivesse errado. E mais, chegou a dizer que não era ilegal se apaixonar por uma menor de idade, o que revela o completo descolamento da realidade e da lei por parte dele, quando ele começou a mentir. Após ser questionado sobre o motivo de ter sido banido, Coast disse que era tudo mal entendido, que havia copiado sua skin de Mickey Mouse, que usaram seu nome para sujar sua reputação. Chegou até a inventar uma versão alternativa, Coast com 2 Is. Segundo ele, essa pessoa era o verdadeiro culpado. Mas tudo isso era mentira. As provas já eram muitas e os padrões de comportamento se repetiam. Áudios, mensagens e até vídeos confirmando a identidade dele por trás do avatar. Mano, vocês entendem o tamanho da... Mano, literalmente da investigação que teve por conta de um caso na plataforma, velho. Muita gente acha que a internet literalmente é uma terra sem lei, que não vai acontecer nada nunca quando você fizer alguma coisa de errado. Mas dá pra ver aí que acontece, e acontece muita coisa, velho. E literalmente uma investigação dessa gigantesca na plataforma com certeza deve acontecer direto, porque, mano, muita gente deve cair nessas coisas, ainda mais nesses chats que é muita gente nova que entra, tá ligado? Então tomem cuidado, aliás, é o que eu sempre falo, mano, toma cuidado com falar com estranhos, adicionar estranhos e ficar trocando umas ideias meio esquisitas assim. Quando o Nick perguntou se Coast já tinha feito isso antes, ele respondeu casualmente: ah, foram poucas vezes, umas 15 no máximo. Sim, 15. E como se não bastasse, ele ainda dizia que todos gostavam, que era só uma brincadeira, mas no fim bloqueava ou fugia quando descobria que havia sido exposto. Em uma das últimas conversas, depois de vários áudios perturbadores e tentativas de aliciamento, Nick finalmente revelou: eu sou homem. E a resposta de Coast: ah, então tá, tenho que ir pra festa, depois a gente conversa. Como se nada houvesse acontecido, como se fosse literalmente mais um dia normal. Será que mais alguém já tentou testar ele e conseguiu, e depois falou que era... Mano, que é isso, velho? Mano, casos como esse mostram o lado obscuro da plataforma, onde crianças e adolescentes passam grande parte do tempo. Coast não é o único, e com certeza não foi o último, mas é um dos exemplos mais assustadores do que acontece quando brechas de segurança permitem que esse tipo de jogador continue circulando impunemente. Mano, literalmente ele foi banido e conseguiu voltar, tá ligado? E voltou com 300 mil contas, fazendo a mesma coisa, com o mesmo avatar, com o mesmo tudo. O banimento dele não ter sido por IP foi um absurdo, literalmente. Mano, se é banido por IP, ele não consegue voltar. Se eu não me engano, ele tem que trocar de internet e tem que trocar de CPU pra conseguir voltar do banimento por IP que o Roblox faz, tá ligado? É tipo muito bem feito, tá ligado? Ela é uma plataforma incrível, a Roblox. Ela tem muita proteção, mas ela tem que ser mais protegida ainda. E, mano, é difícil, cá entre nós, é difícil você conseguir proteger tudo e todos, porque tem coisas que não tem como, que fogem do seu alcance, mas eu vejo que cada vez mais que a plataforma ela evolui, melhor ela vai ficando e melhor ela vai literalmente tendo segurança pra todo mundo, tá ligado? O chat de voz é algo novo e é algo muito difícil de monitorar, tanto que em outros jogos fora do Roblox também é muito difícil de monitorar, mas eu vejo que eles estão tentando fazer isso ao máximo. E é o que eu falei, mano, conta nos comentários se você já passou algo estranho no Roblox ou alguma história engraçada, mano. A gente se vê no próximo mistério. O jogador mais misterioso do Roblox, o Jared Man. Você sabia que existe um jogador misterioso e perturbador na Roblox que supostamente segue as pessoas para sequestrá-las e fazerem coisas bem estranhas? Pois é, hoje eu vou te contar a história desse jogador para que você tome muito cuidado com ele. E realmente tome cuidado com ele. Tudo começou com um garoto, chamaremos ele de Potato. O nome da sua conta era Potato2487. Ele entrou no Roblox no dia 14 de janeiro de 2017 com o simples desejo de fazer amigos e se divertir jogando. Um dos primeiros jogos que ele entrou se chamava Content Deleted, que supostamente era um gerador de Robux grátis, mas claro, não funcionava. Ou será que funcionava? Achando estranho, Potato saiu e foi jogar outro jogo chamado War at a Pizza Place, onde acabou se divertindo por horas. Ele até fez 2 amigos, Dealer e Harry Bird. Enquanto jogavam, um jogador misterioso e sinistro apareceu. Seu nome era Jared Man. Ele observava o Potato e seus amigos à distância. Seu avatar era completamente preto, usando roupas pelos padrões do Roblox, o que tornava ainda mais assustador. Jared se aproximou e pediu para que eles entrassem no seu grupo e jogassem o jogo criado por ele. Potato recusou e saiu do jogo. Mas antes de sair, Jared mandou a seguinte mensagem: eu te disse para entrar no meu grupo, eu te disse para me adicionar, agora você vai pagar por isso. Potato achou que era só um troll e ignorou, até porque, mano, quem que vai achar que esse cara vai fazer alguma coisa do Roblox, velho? Pelo amor de Deus. Mas, no dia seguinte, tentou entrar novamente em War at a Pizza Place, mas recebeu a seguinte mensagem: acesso negado. Assustado, tentou por outro navegador e conseguiu entrar. Ao entrar em Lost, Potato se deparou com um cenário sombrio, um bosque com um corpo coberto de sangue.
Ele seguiu explorando até encontrar uma casa repleta de corpos mutilados, todos com avatares do Roblox. Era muito aterrorizante. De repente, Jared entrou no jogo, então Potato não conseguia mais sair. A tela ficou travada em modo cheio, o botão de sair não funcionava e Jared se aproximou dizendo: "Você cometeu um grande erro, agora você está preso no meu jogo. Vou te matar e te cozinhar." Potato entrou em pânico, começou a chorar na vida real. Tentou correr com seu avatar e entrou no porão dentro da casa. Lá encontrou diversos jogadores acorrentados pedindo ajuda. Desesperado, Potato desligou o computador à força, mas percebeu algo mais assustador. O som do Roblox ainda estava tocando, como se o jogo continuasse aberto. Que isso, cara? Mano, imagina você literalmente tá jogando, desliga o computador e do nada o som do Roblox ainda tá tocando. Aí é loucura. Sem mais provas, a mãe achou que Potato estava inventando tudo e castigou o proibindo de jogar Roblox. Mas por quê? Porque literalmente, quando ele foi contar pra mãe dele, mano, imagina você vai contar pra sua mãe que você tá jogando Roblox, aí você desliga o seu PC, tá todo mundo acorrentado, o seu PC continua tocando som, tá ligado? E, mano, como é que sua mãe vai acreditar nisso, cara? Que isso? Ao voltar, Potato percebeu algo pior. As contas dos seus dois amigos tinham desaparecido. Tentou contato, mas nunca obteve resposta. Acredita que Charity Man o sequestrou dentro do jogo. Com medo, Potato criou nova conta, abandonando a antiga. Hoje, ele tem mais amigos e evita entrar em jogos desconhecidos. Ainda assim, Charity Man voltou a segui-lo, mas agora Potato não liga mais. Diz que pelo menos ganhou um seguidor grátis. Essa é a suposta conta de Charity Man, criada em 30 de agosto de 2018. Seu avatar é exatamente como descrito, todo preto com roupas padrão. Os jogos perturbadores que ele tinha antes desapareceram, talvez para não ser banido ou para esconder o que ele realmente fazia. E mano, dentro do Roblox tem mais vários mitos e histórias assustadores que realmente dão medo. E eles parecem bastante reais, velho. Ela literalmente pode incendiar sua casa na vida real. Conheça a história da garota Annie. Esse caso começa com uma garota nos contando um pouco sobre ela. Ela se apresenta como uma aspirante a desenvolvedora de Roblox, que passa tempo fazendo coisas no Roblox Studio, aprendendo a fazer scripts e outras atividades de gênero. Ela também menciona ser fã dos mitos do Roblox, embora não tenha acreditado no oculto ou em algumas histórias conspiratórias dentro do jogo. Ela sabia que para jogos infantis isso não era normal, mas adorava essas histórias assustadoras como John Doe, Jane Doe e Jerry Mervyn, entre outras. No entanto, ela nos conta que hoje em dia se afastou desse universo porque algo estranho aconteceu com ela, algo que ela mesma não sabe se foi brincadeira ou se envolvia algo sério. Tudo começou em um dia qualquer, no mês de dezembro. Ela entrou no Roblox para jogar, construir algumas coisas e conversar com seus amigos. Quando viu que uma das suas amigas estava online, ela resolveu abrir o chat e convidá-la para jogar. Elas se divertiram por um tempo, até que a amiga disse que tinha que sair para fazer compras, algo que sempre acontecia. A desenvolvedora continuou jogando, até que recebeu uma notificação de um jogador chamado 4NN1, que ela deduziu que significava N. Ela nos conta que foi bem inocente. A mensagem estava cheia de erros de ortografia, como uma jovem simpática que tentava se comunicar. O que N escreveu foi o seguinte: "Olá, N. Vi seu jogo e acho que você é muito boa construindo. Acho que poderíamos ser amigas. Podemos passar um tempo no meu jogo? Ele vai ser famoso algum dia. Me ajude." A desenvolvedora conta que, em outras circunstâncias, ela teria ignorado a mensagem, achando que se tratava de uma criança tentando se tornar popular e fazer novos amigos. Porém, quando foi verificar seu perfil, percebeu que N estava em sua lista de amigos. Ela ficou intrigada, pois suas configurações de privacidade estavam ajustadas para que apenas amigos pudessem enviar mensagens. E já que N não era, isso era esquisito. Então ela resolveu responder: "Obrigado pelos elogios, mas quem você é? Você é amiga de alguém que eu conheço?" Minutos depois, N vira e responde: "Não conheço ninguém dos seus amigos. Desculpe, mas por favor, venha até minha casa." A desenvolvedora achou estranho, pois ninguém conhecia N, mas decidiu deixar pra lá e continuar jogando outros jogos. Alguns minutos depois, N mandou outra mensagem: "Eu disse que você tinha que vir até minha casa." A desenvolvedora, sem paciência para isso, ignorou, mas N não parou de enviar mensagem. A notificação incessante a incomodava, então ela silenciou o navegador. No entanto, N continuou mandando mensagens até que de repente a janela de chat não parava de aparecer mesmo depois de fechá-la. Assustada, a desenvolvedora entrou no jogo de N, tentando descobrir o que estava acontecendo. O jogo era intitulado como O Lugar de N. Parecia simples, mas tinha um tom de rosa brilhante e estava cheio de modelos gratuitos como flores, gatos e cachorros. Dentro do jogo, N estava esperando ansiosamente pela chegada de desenvolvedores, escrevendo várias mensagens incluindo: "Meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha quem chegou, bem-vinda." A desenvolvedora, sem muito interesse, tentou manter uma conversa superficial com N, que começou a falar sobre suas preferências, como seu amor por biscoitos e gatos. Mas logo depois, N disse algo muito estranho: "Você já tocou em pregos enferrujados? Já comeu cachorro cru? Onde você mora?" A desenvolvedora ficou desconfortável, pediu para que N parasse com essas perguntas, mas N insistia, e agora dizendo que ela não poderia mais sair do jogo até que respondesse. Isso fez com que a desenvolvedora ficasse mais irritada ainda, bloqueando N. Durante alguns dias ela não teve notícias de N, mas depois de 2 dias, N a procurou novamente, agora com mensagens mais agressivas ainda, incluindo ameaças de que a desenvolvedora não teria muito tempo de vida. A desenvolvedora ignorou, mas quando entrou em um jogo diferente chamado Dead Room, algo ainda mais estranho aconteceu.
ela foi automaticamente redirecionada para o jogo de Annie. Ao entrar no jogo, percebeu que a casa de Annie estava lá, mas dessa vez sem os cachorros e com uma linha vermelha no rosto do avatar de Annie. Annie, sem mais provocações, tentou manter uma conversa normal, mas logo disse, está quente aqui, e em seguida abandonou o jogo. Imediatamente depois, a casa de Annie pegou fogo e o céu escureceu. Curiosa, a desenvolvedora foi até a casa em chamas e viu uma figura em chamas com um sorriso grotesco, o que fez se assustar profundamente. Ela então fechou o Roblox e até hoje nunca mais soube de Annie. Quando voltou ao jogo mais tarde, descobriu que o perfil de Annie ainda estava escrito com quase 400 mil seguidores e o jogo O Lugar de Annie possuía mais de 13 milhões de visitas. Caraca! A descrição do jogo dizia apenas, queimar. A desenvolvedora agora com mais cautela entrou no jogo novamente, percebeu que tudo estava decorado em tons de rosa e até os animais eram representações estranhas, como um muff, um animal indefinido. Ela percebeu que o jogo estava cheio de hackers e que havia um clima muito mais perturbador do que o que estava antes. Logo, coisas estranhas começaram a acontecer e ela alertou a todos que para cuidar ao entrar no jogo. Ela finalizou dizendo, se inscreva no canal e curte o vídeo. A Annie pode queimar sua casa também. Os jogadores mais perigosos do Roblox. Como todos sabem, no Roblox existem milhões de jogadores ao redor do mundo, e a cada dia mais pessoas entram na plataforma para explorar, jogar, se divertir, fazer amigos, entre outras coisas. No entanto, dentro da imensidão de usuários que existe na plataforma, tem aqueles que não são tão inofensivos quanto parecem. Alguns deles se dedicam a práticas questionáveis, enquanto outros chegam a ser verdadeiramente perigosos. O mais assustador é que em alguns casos até o próprio Roblox tem dificuldade para banir esses jogadores, que acabam se tornando uma grande ameaça para os outros usuários. Hoje vou te apresentar alguns jogadores problemáticos para que você fique bem alerta e evite cair em suas armadilhas. Você vai entender que embora o Roblox seja um ambiente geralmente seguro e divertido, ainda há riscos de interação com certos jogadores que possuem intenções sombrias. Primeiro, Zerek, o jogador misterioso e o primeiro jogador de que falamos é o Zerek, um dos casos mais intrigantes e assustadores dentro da Roblox. Esse jogador, com seu comportamento peculiar e misterioso, atraiu a atenção de muitos jogadores, não pela habilidade no jogo, mas pela atmosfera sombria que cerca sua conta. Zerek é conhecido por ter uma série de contas que juntas formam uma mensagem bastante estranha, algo que é considerado um sinal de alerta para todos. Ao juntar todos os nomes dessas contas, a mensagem fica bem visível e pode ser traduzida como estará com ele em breve, louvado seja. Esse tipo de mensagem é associado a referências a e simbologias perturbadoras que deixam os jogadores desconfortáveis. A parte mais assustadora é que, de acordo com os rumores, o Roblox tentou banir Zerek diversas vezes. Embora ninguém tenha a confirmação de que o Roblox tenha realmente tentado banir Zerek 20 vezes, como se especula, o fato é que ele ainda mantém sua conta ativa, mesmo após vários anos. Zerek, que não se conecta há cerca de 5 anos na plataforma, ainda é lembrado por suas mensagens e símbolos misteriosos que fazem parte da sua conta. Além disso, ele costuma enviar solicitações de amizade para outros jogadores e há rumores que, ao aceitar, a pessoa pode ser convidada para participar de uma seita dentro do jogo. Embora seja difícil provar essas coisas, é sempre importante ficar bem atento e nunca aceitar solicitações de amizade de jogadores que você não conhece. Literalmente, nunca aceite solicitações de amizade ou nunca converse com pessoas que você não conhece no jogo. Tá querendo comprar Robux e não quer pagar o preço do Roblox? Aqui te apresenta Robux barato. Para leve comparação, na Robux barato 400 Robux é literalmente R$19,20 e no Roblox custa mais de R$30. Fora que vem de Game Pass muito mais barato também. E pode confiar, tem várias avaliações boas da loja. Link da loja na descrição e no comentário fixado. Uller, o jogador que desaparece com suas vítimas. Outro jogador perigoso que você deve ter cuidado é Uller. É conhecido por suas táticas de engano e manipulação, especificamente voltadas para jogadores que não têm Robux. O seu método envolve promover uma grande quantidade de Robux para a pessoa por uma vantagem no jogo, mas assim que ele atrai a vítima, as coisas costumam ficar mais estranhas. Após convencer os jogadores a entrar no jogo, Uller começa a executar sua verdadeira intenção. Ele puxa um machado virtual e começa a atacar a conta da vítima, até que ela desapareça por completo. Isso pode parecer uma história de terror. É que muitos jogadores afirmam que testemunharam essa ação acontecendo com seus próprios olhos. Contas de muitos amigos foram apagadas depois de interagir com Uller, o que torna esse jogador muito mais perigoso. Felizmente, ele não se conecta há mais de 4 anos, o que oferece algum alívio para aqueles que se preocupavam com ele. No entanto, a fama que ele adquiriu e os relatos de suas ações fazem com que muitos jogadores fiquem com receio de qualquer interação com esse jogador misterioso. Terceiro, Bob is Here, o jogador com uma história sombria. Bob is Here é outro jogador que se destaca entre os casos mais estranhos de Roblox. Ele ficou famoso por seus comentários bizarros no chat do jogo, mas sua notoriedade aumentou ainda mais quando ele criou um jogo que, segundo relatos, contém a história de sua própria vida. O que torna isso tão perturbador é o conteúdo do jogo, que tem uma atmosfera muito pesada e cheia de referências estranhas. A história que Bob conta dentro do seu jogo é incrivelmente desconfortável, com mensagens que falam sobre ele ter feito coisas terríveis com seus pais. Muitos jogadores tentam decifrar a verdadeira mensagem por trás do jogo, mas o que deixa claro é que ele carrega um conteúdo sombrio e perturbador. Embora muita gente duvide da veracidade de sua história, o jogo de Bob não deixa de ser uma experiência inquietante. Alguns jogadores
jogadores afirmam terem encontrado mensagens e símbolos ocultos dentro do jogo que só aumentam o mistério. A verdade é que Bob se reconectou recentemente, apenas 2 meses atrás, o que acrescenta mais mistério à sua conta. Sua conta é simples, apenas uma letra B no seu avatar, mas o conteúdo de seu jogo tem gerado medo entre os jogadores. 4. Blozwatch, o hacker que brinca com a sorte dos jogadores. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre um hacker muito conhecido na comunidade do Roblox, chamado Blozwatch. Ele é famoso por suas personalidades estranhas, que estão ligadas à cor dos olhos dos outros jogadores. Esse hacker, aparentemente, tem o poder de banir contas dependendo da cor dos olhos dos jogadores que se conectam ao seu jogo. Se você entrar na conta de Blozwatch e tiver olhos vermelhos, a sua conta apenas será banida permanentemente. Se tiver olhos verdes, ele te dará uma quantidade aleatória de Robux. Se tiver olhos amarelos, ele vai te avisar para sair do jogo. E se tiver olhos brancos, nada acontecerá. Essa mecânica bizarra faz com que o jogo de Blozwatch se torne uma verdadeira loteria para os jogadores que tentam conquistar Robux de maneira fácil. O mais estranho é que, embora ele tenha sido responsável por banir contas, Blozwatch não se conecta mais há 2 anos. Mas o simples fato de que ele já fez tantas vítimas e que ainda é lembrado por sua habilidade de manipular jogadores faz com que sua figura permaneça como uma ameaça em potencial. Mano, é muito louco contar essas histórias de Roblox aqui pra vocês, porque eu fico imaginando, velho, que realmente aconteceu, cara. Isso são relatos de história que realmente aconteceram e é muito doido você pensar que tem essas coisas dentro de uma plataforma que, tipo, é tão voltada pro público infantil, tá ligado? Obviamente que não é apenas o público infantil que joga, tem muitas pessoas, tipo, por exemplo, eu tenho 20 anos, mas tem muita gente da minha idade que joga Roblox também, mas eu conheço também, tipo, primos meus e etc, que são muito mais novos, que jogam também Roblox, então, tipo assim, meio que afeta todas as idades, é muito bizarro de saber que essas coisas acontecem e é realmente muito esquisito, velho. Na moral, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você tá achando, mas ainda não acabou, espera. Como se proteger de jogadores perigosos no Roblox? Eu acho que essa é a parte mais importante do vídeo, até pra você que ficou com um pouco de medo dessas histórias que eu contei, que, aliás, eu sempre conto histórias bem, como eu posso dizer, peculiares e diferentes, esquisitas, que dão medo, tá ligado? Mas, primeiramente, nunca aceite solicitação de amizade de desconhecido, como eu já falei. Jogadores como o Zerek têm uma agenda sombria que pode se esconder atrás de uma simples solicitação de amizade e, tipo assim, mano, só de você aceitar, você pode estar correndo risco. Desconfie de oferta de Robux. Cara, Robux grátis é algo que não existe, velho. Tipo assim, existe em sorteio, existem algumas razões muito específicas, mas é muito difícil alguém chegar e te dar Robux grátis. Eu posso recomendar pra vocês a loja Robux Barato, que é tipo assim, uma loja que é muito mais barato os Robux, muito mais barato mesmo, tá ligado? Você vai entrar lá e vai comprar e vai receber tudo certinho, tem avaliação, etc. Mas Robux grátis é muito difícil. Fique atento ao comportamento estranho de outros jogadores. Se alguém começar a falar coisas perturbadoras ou convidar você para jogos com conteúdo estranho, evite interagir com essas pessoas. E mano, um bagulho que é muito importante, que eu perdi item meu, que valia muito dinheiro em 2020, é a autenticação de 2 fatores na conta. Mano, isso é muito importante, cara. Impede muito o hacker de pegar o seu perfil e conseguir invadir sua conta e mudar coisa e etc. Então, mano, é muito importante você ativar a verificação de 2 fatores. Mano, é só você baixar aquele aplicativo tipo Google Authenticator no seu celular e rodar o código, que sempre que você entrar na sua conta vai pedir o código e você vai estar muito mais seguro, velho. O Roblox é um lugar que é pra se divertir, explorar, aprender, socializar, mas também é importante lembrar que, como qualquer outro ambiente online, sempre vai ter pessoas mal intencionadas. Por isso, sempre tome cuidado e não deixe de denunciar qualquer comportamento suspeito. Agora, se você quer continuar a se divertir, explorar tudo que o Roblox oferece, faça tudo com segurança e consciência, que a segurança vem sempre em primeiro lugar. A trágica história de Jonas769 no Roblox. Dentro do Roblox existem muitas histórias trágicas que são esquecidas com o tempo, mas há algumas que permanecem gravadas na memória das pessoas que as vivenciam. Algumas dessas histórias são de amizade, outras de aventuras épicas. No entanto, há também histórias mais sombrias e trágicas, como a de Jonas769. Ele era apenas um menino comum, com sonhos e desejos como qualquer outra criança, mas sua história se tornou um triste alerta sobre os perigos de confiar demais na internet. Jonas, como qualquer outro jogador de Roblox, adorava passar horas explorando diferentes jogos e aventuras. Para ele, o Roblox não era apenas uma plataforma para se divertir, era um lugar onde ele poderia ser alguém especial. No mundo virtual, ele poderia ser o melhor jogador, o mais habilidoso, o mais admirado por seus amigos. Mas havia algo que sentia falta para alcançar esse status: Robux. Robux não é apenas uma moeda para Jonasa. Para ele, representar a elite de Roblox significava ter Robux. Com eles, ele poderia personalizar seu avatar, comprar itens especiais, se destacar nos jogos e, mais importante, ganhar o respeito dos jogadores. Esse desejo de aceitação e status era a motivação principal que levava a se dedicar ao jogo dia após dia. Ele via outros jogadores com skins incríveis, armas poderosas e acessórios que ele simplesmente não podia ter, porque seus pais recusavam-se a comprar Robux para ele. Jonasa passou semanas pedindo insistentemente aos seus pais, sempre tentando convencer eles de que isso ajudaria a melhorar no jogo. Ele dizia que precisava dos Robux para ser um jogador melhor, para subir de nível mais rápido e para se divertir mais. Mas os pais, preocupados com os gastos, sempre se recusavam. Isso é um jogo, Jonasa, dizia sua mãe, tentando explicar. Você não precisa gastar dinheiro para se divertir, mas as palavras
palavras não fazia sentido para ele. Para ele, era mais diversão. Era mais do que diversão. Era uma questão de identidade. Frustrado e com o tempo passando, Jonasa começou a procurar alternativas, pesquisou tutoriais e fóruns sobre como conseguir Robux sem pagar. E foi aí que se deparou com a promessa de um truque fácil. O truque envolvia usar sites de terceiros, aplicativos questionáveis e até hacks. Jonasa tentou de tudo, mas nenhum desses métodos funcionava como prometido. E a cada falha, ele sentia sua frustração crescer mais ainda. Ele sentia que estava sendo deixado para trás, enquanto seus amigos e outros jogadores continuavam a brilhar no mundo de Roblox. Foi então que, uma dessas tentativas frustradas, Jonasa encontrou um jogador que lhe fez uma proposta que parecia uma oportunidade de ouro. Esse jogador era anônimo e se apresentou de forma amigável, como alguém que também adorava Roblox. O jogador disse que sabia como Jonasa poderia conseguir Robux de uma forma fácil e rápida. Estranho, hein? Tá querendo comprar Robux e não quer pagar o preço do Roblox? Aqui te apresenta Robux barato. Para leve comparação, na Robux barato 400 Robux é literalmente R$19,20 e no Roblox custa mais de R$30. Fora que vende Game Pass muito mais barato também. E pode confiar, tem várias avaliações boas da loja. Link da loja na descrição e no comentário fixado. Mas havia uma condição. Jonasa teria que passar por uma série de desafios, tarefas que provassem sua determinação e coragem. Sem pensar duas vezes, aceitou a proposta. Ele acreditava que finalmente teria as chances de alcançar seu sonho de ser o melhor jogador. O jogador anônimo, que se chamava Amigo, começou a lhe enviar mensagens privadas dizendo que ele precisava ser paciente e mostrar sua habilidade. A primeira tarefa parecia até que simples, uma corrida de obstáculos, conhecida como Obby, em um servidor privado que o jogador anônimo criaria para ele. Ele estava tão empolgado, ele adorava Obbys e sabia que teria facilidade em completá-lo. Ele logo se conectou ao servidor privado e com sua habilidade passou pela corrida de obstáculos sem dificuldades. Ele estava radiante. Você é bom, Jonasa, diz o jogador anônimo. Agora você está pronto para o próximo nível. Ele estava muito feliz, sentindo que estava mais perto do seu objetivo e confiava cada vez mais naquele jogador que parecia saber exatamente o que ele queria e como ajudá-lo. O segundo desafio foi mais peculiar. O jogador anônimo pediu que Jonasa fizesse algo que parecia inofensivo, mas que com o tempo se revelaria uma decisão muito errada. O pedido foi simples. Dê uma olhada na carteira da sua mãe e veja o que tem dentro. Jonasa ficou hesitante por um momento, mas logo pensou, não é nada demais. Ele só está pedindo para encontrar algo básico, nada demais. Ele então foi até a casa de sua mãe, pegou a carteira dela sem que ela visse e começou a vasculhar. Encontrou cartão de crédito e documentos pessoais. Nesse momento, ele não pensou no que isso poderia significar mais pra frente. Ele estava apenas cumprindo o desafio, sem perceber que estava ultrapassando um limite. O jogador anônimo parecia interessado nos cartões de crédito. Ele perguntou quantos cartões Jonasa encontrou, e ele inocente respondeu que havia apenas 3. A conversa seguiu e o jogador anônimo elogiou a coragem de Jonasa, dizendo que ele estava indo muito bem, e ele, sem saber, estava entrando mais em armadilha ainda. Você vai ganhar os Robux, disse ele. Agora me mostre mais sua confiança. O Jonasa acreditou que estava mais perto de seu objetivo, mas o jogador anônimo disse a seguir, fez Jonasa começar a divulgar dele. Mas e aí, será que ele parou? O terceiro e último desafio foi sem dúvida o mais arriscado. Ele pediu para que Jonasa passasse o número dos cartões de crédito que ele tinha encontrado. Nesse momento, ele sentiu dúvida, mas o jogador anônimo convenceu dizendo que era apenas teste de confiança. Você quer os Robux, não é? Então me mostre que você realmente confia em mim, disse o jogador. Jonasa, ansioso e confuso, cedeu à pressão e passou o número dos cartões. O jogador anônimo parabenizou ele, dizendo que ele havia cumprido o desafio com sucesso. Ele estava eufórico, acreditando que finalmente teria os Robux que desejava. Mas, em vez de receber os Robux prometidos, o jogador anônimo se desconectou do jogo, deixando os Jonasa esperando em vão. Ele tentou se conectar novamente, mas o jogador nunca mais apareceu. Foi quando avisou sua mãe, ela ouviu gritar e ouviu ela gritar desesperada. Jonasa, o que você fez com o nosso dinheiro? A mãe dele estava em pânico, tentando entender o que havia acontecido, e ele, horrorizado, se deu conta do que tinha realmente feito. Ele correu até ela tentando explicar, mas ela estava inconsolável. O dinheiro da família havia sumido e Jonasa sabia que ele era o responsável por isso. Com a mãe furiosa e cheia de raiva dele, ele foi severamente punido. O castigo foi algo intenso que ele se sentiu perdido, culpado e envergonhado. O arrependimento tomou conta de seu coração, mas já era tarde demais. Sua confiança no amigo havia levado a família dele a uma situação insustentável. A culpa que ele carregava era pesada demais para uma criança tão jovem. Alguns dias depois, Jonasa tentou se conectar novamente ao Roblox, mas em vez de jogar, ele deixou uma mensagem triste em seu perfil, dizendo que não iria mais viver. Ele não conseguiu lidar com a culpa e com o peso daquilo que havia acontecido, e aquele foi o seu último dia que ele entrou na Roblox. A história dele se espalhou como um alerta entre vários jogadores de Roblox, uma lembrança de que a confiança cega em estranhos, especialmente online, pode ter consequências devastadoras. Não importa o quanto desejamos algo, é fundamental entender que algumas coisas não valem o preço da perda da dignidade e da integridade. Jonasa 769 nunca mais foi visto online, e sua história serve como uma triste lembrete de que no mundo digital a linha entre amizade e manipulação pode ser muito tênue. Precisamos aprender a confiar apenas nas pessoas que conhecemos e nunca sacrificar nossa moral ou nossa segurança em troca de algo virtual. Como muitos sabem, tem vários jogadores do Roblox que faleceram. E esse vídeo a gente vai fazer uma homenagem contando um pouco da história de cada um deles. Então, mano, já deixa seu like e se arruma aí na cadeira porque, mano, esse vídeo tá da hora e tem muita coisa pra falar, beleza? Bom,
O Roblox tem milhões e milhões de jogadores, mas por trás desses usuários, alguns realmente marcaram a história na plataforma, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E hoje eu vou falar sobre alguns que perderam suas vidas, mas deixaram um legado significativo dentro da comunidade. Alguns foram amados, outros odiados, mas todos têm uma história que merece ser lembrada. Eric Castle, o cofundador da Roblox. Vamos começar falando de Eric Castle, um dos fundadores da Roblox. Se não fosse por ele, o Roblox não existiria como conhecemos hoje. Eric nasceu em 16 de dezembro de 1967 e junto com seu parceiro David Baszucki, fundou a empresa Imagination, que mais tarde se tornaria Roblox. Se não fosse por ele, o Roblox poderia ter sido chamado de Digna Vlogs, e a plataforma como a conhecemos hoje talvez não existisse. Eric era responsável pela engenharia de desenvolvimento de Roblox e esteve à frente de todas as inovações que transformaram a Roblox Studio no que é hoje. Em 2017, o Roblox já tinha alguns jogos com gráficos super realistas. A tecnologia de motor gráfico do Roblox foi revolucionária, e Eric trabalhou incansavelmente para evoluí-la, gastando milhares de dólares todos os anos para melhorar a plataforma. Ele foi fundamental para a criação de jogos e a popularização do Roblox como a maior plataforma de jogos online do mundo. Infelizmente, Eric foi diagnosticado com um câncer, uma doença cruel e implacável. Lutou contra ela até sua morte, mas em 11 de fevereiro de 2013, aos 45 anos, sua morte foi um grande choque para a comunidade de Roblox. Em homenagem a ele, os jogadores se reuniram no Eric Castle Memorial dentro do jogo para prestar seus respeitos. Hoje, seu legado permanece vivo no Roblox e sua contribuição para a plataforma nunca será esquecida. E um adicional, rapaziada, pra quem não sabe, basicamente, o Eric Castle e o David Baszucki eram professores de física na escola, e o Roblox, a ideia inicial mesmo, começou para eles fazerem um site ou uma engine, né, um motor que simulasse a física de coisas se batendo, de carros se batendo, colidindo e etc. E disso que surgiu a Roblox, eles foram aprimorando isso. Então, tipo assim, eles começaram sendo professores e disponibilizando isso para os alunos, só que começou a ficar muito popular entre as escolas e aconteceu isso e virou essa loucura tudo que é o Roblox. Tá querendo comprar Robux e não quer pagar o preço do Roblox? Aqui te apresenta Robux barato. Para leve comparação, na Robux barato 400 Robux é literalmente R$19,20 e no Roblox custa mais de R$30. Fora que vende Game Pass muito mais barato também. E pode confiar, tem várias avaliações boas da loja. Link da loja na descrição e no comentário fixado. 2. Roxxon80S1, o criador do grupo Roblox Hunters. Agora vamos falar sobre Roxxon80S1, conhecido na vida real como Jacob. Ele era criador de um dos grupos mais famosos de Roblox, o Roblox Hunter. Com mais de 350 mil membros, o objetivo desse grupo era caçar mitos dentro do universo da Roblox, procurando o lado mais sombrio e assustador da plataforma. Graças a eles, alguns dos mitos mais aterrorizantes de Roblox, como o Palhaço Ghost e o Espantalho, foram desmascarados. O grupo também descobriu vários outros personagens misteriosos e assustadores, como o Refúgio Oasis. O trabalho de Roxxon e seus amigos no Roblox Hunters foi fundamental para a exploração das lendas urbanas e jogos creepypasta que circularam pela plataforma por muito tempo. Porém, Roxxon faleceu de forma inesperada e sua morte permanece envolta em mistério. Ninguém do seu círculo próximo revelou a causa de seu falecimento. Um anúncio foi feito por Joker Kit, atual proprietário do grupo, que lamentou a perca e disse que Roxxon era uma pessoa muito positiva, sempre demonstrava otimismo, mesmo nas situações mais difíceis. A morte de Roxxon deixou a comunidade de Roblox devastada, pois ele foi uma grande fonte de inspiração para muitos jovens desenvolvedores e caçadores de mitos. Seu legado vive através do grupo Roblox Hunters, que continua vivo até hoje. 3. O próximo jogador que vamos lembrar é Piperson50, o criador do jogo popular Escape McDonald's Classic. Esse jogo foi um grande sucesso entre os veteranos de Roblox, e é um dos motivos pelo qual muitos se apaixonaram pela plataforma. Infelizmente, o jogo hoje em dia foi removido, o que causou uma grande tristeza entre os fãs. Piperson era um desenvolvedor talentoso, que também teve muito impacto na comunidade. Ele foi convidado pela própria equipe do Roblox para conhecer a sede da empresa em uma visita, e ele teve a oportunidade de pedir um desejo. Como muitos de nós sabemos, para um jogador de Roblox, ganhar milhões de Robux é um sonho, e Piperson conseguiu essa oportunidade. Além disso, ele ajudou a criar vários itens e acessórios para o jogo, e foi recompensado com um dominó exclusivo que custa milhões de Robux. No entanto, sua história tomou um rumo muito triste. Quando ele passou a ser alvo de críticas pela maneira que usava seu grupo no Roblox, o Team Domino, ele usava o grupo para promover seus próprios jogos, o que gerou muito descontentamento entre os membros. A situação piorou quando Piperson foi diagnosticado com câncer. A doença infelizmente afastou ele do Roblox e desde então ele não foi mais visto na plataforma. Alguns acreditam que ele conseguiu se curar e voltar a viver uma vida normal, enquanto outros pensam que ele perdeu a batalha contra o câncer. Caraca, velho, que pesado, mano. A morte de Piperson foi uma perda dolorosa para a comunidade, já que ele era uma figura querida e muito respeitada. Ele sempre será lembrado pela sua contribuição para o desenvolvimento e crescimento do Roblox. Tommy11, o sonho de ser YouTube. Agora vamos falar de Tommy11, um jogador que conseguiu cumprir seu sonho de se tornar YouTube famoso, mas teve um destino trágico. Tommy ficou conhecido por colaborações com outros YouTubers e influenciadores de Roblox. Ele tinha um canal do YouTube onde criava vídeos épicos sobre o jogo, e sua popularidade cresceu rapidamente.
No entanto, a vida de Tommy 11 estava marcada por uma luta difícil contra um câncer terminal, uma doença que, infelizmente, não tem cura. O sonho de Tommy era ser um youtuber famoso, e apesar de sua condição, ele estava criando vídeos e inspirando seus seguidores. Sua comunidade se uniu para ajudá-lo a cumprir seu sonho, e ele se tornou um símbolo de determinação e coragem para muitos. Infelizmente, Tommy 11 faleceu em 30 de agosto de 2021, após perder a batalha contra o câncer. Seu canal, embora pequeno, inspirou muitas pessoas a lutarem por seus próprios sonhos. A história de Tommy 11 mostra que, mesmo com as circunstâncias mais difíceis, podemos continuar a lutar por aquilo que mais amamos. Cara, esses foram alguns dos jogadores que faleceram e perderam sua vida, que deixaram um legado inestimável para a comunidade. Eric Castle, Roxon80S1, Piperson50 e Tommy 11 e muitos outros que a gente pode falar nos próximos vídeos contribuíram para o Roblox virar o que é realmente hoje e tocaram a vida de milhares de jogadores ao redor do mundo. Esse vídeo é uma homenagem a esses indivíduos e a maneira como suas vidas e ações impactaram a comunidade de Roblox. Lembre-se de que, embora não possamos mudar o que aconteceu, o legado dessas pessoas continua vivo em tudo o que fizeram. Se você está passando por dificuldades, lembre-se de que é importante procurar ajuda e apoiar os outros quando necessário. E como sempre, deixe seu like e se inscreva no canal. Hoje esse vídeo está bizarro. Infelizmente, dentro do mundo do Roblox, existem muitos jogadores que passaram por tragédias reais. E eu vou te mostrar alguns casos de pessoas que literalmente desapareceram ou foram sequestradas supostamente. E até hoje ninguém sabe onde estão. Literalmente existem casos dentro da Roblox que vão muito além de simples jogos. Jogadores que viveram experiências pesadas, como o caso da jogadora Game Charlie One. Caraca, pega esse inglês, rapaziada, você é doido? Ela ficou bem conhecida na comunidade do TikTok, principalmente entre os fãs de Roblox, quando começaram a circular histórias de que ela teria sumido misteriosamente, mano. Segundo relatos, Charlie era uma jogadora que amava o jogo, jogava basicamente todo dia, até que conhecia um amigo muito estranho no Roblox. Não se sabe ao certo qual jogo eles estavam jogando, mas esse amigo dizem que era um Slenderman. É basicamente aqueles personagens sombrios meio esquisito que tá no Minecraft, tá ligado? De acordo com os TikToks, foi assim que ela acabou sendo sequestrada. Se a gente entra no perfil dela, dá pra ver que repercutiu. A conta tem milhares de seguidores. E o mais sinistro, a conta está nas mãos da mãe de Charlie, que colocou na bio: por favor, encontre minha filha. Sinto tanto a sua falta. Mas voltando, muita gente acredita nessa história porque a conta dela não é acessada há mais de 3 anos. E o que deixa tudo isso mais bizarro é que em 2022, um caso semelhante aconteceu de verdade. Um homem chamado Howard Graham, caraca, mano, eu tô com uma pronúncia muito boa, tá? De 33 anos, usou o Roblox para sequestrar uma menina de 13 anos. A diferença é que isso foi 1 ano depois do sumiço de Charlie. Então, não tem ligação direta, mas serve pra mostrar que as coisas acontecem de verdade. E tem algumas coisas muito sombrias que acontecem no Roblox que a gente nem sabe e nem imagina, mano. Literalmente, a criança foi sequestrada por conta do Roblox e a outra também sumiu. E os pais dela criaram contas no Roblox para pedir pra ajudar a achar a filha, mano. Que é isso, velho? E tipo assim, tem outra história mais bizarra ainda, que é da jogadora FVMP337. O nome verdadeiro dela seria Fabiola Valéria Marim Pérez, uma garota de 14 anos que morava na Colômbia. E tudo começou quando os pais dela saíram e deixaram ela sozinha em casa. Quando voltaram, ela já não estava mais lá. A polícia foi acionada e inicialmente ninguém encontrou nada suspeito. Mas quando uma equipe especializada acessou o computador dela, encontrou um vídeo estranho que aparecia que ela tinha postado no YouTube. No início tudo parecia normal, até que um garoto aparece no vídeo e começa a dizer coisas bem pesadas para ela. Os investigadores conseguiram acessar a conta de Fabiola e viram conversas com um melhor amigo com quem ela falava todo santo dia. Em uma dessas conversas, o garoto começou a insistir para eles se verem. Fabiola não queria, até que ele fez uma proposta. Daria todos os robôs se ela quisesse, se ela mandasse a localização da casa dela. E ela mandou, lembrando que ela estava sozinha. A polícia então analisou as câmeras de segurança e o que viram foi assustador. Uma van para em frente à sua casa, um homem encapuzado desce, toca a campainha e como só estava a Fabiola em casa, ela abre a porta. Depois disso, ela nunca foi mais vista. O cara colocou ela dentro da van e literalmente saiu correndo. Mas segura aí que tem mais. Um outro usuário chamado Serget, que muitos dizem estar envolvido com uma das coisas bem bizarras do Roblox, tem só um seguidor e se descreve como prefeito e fundador de não sei o que. Entrou no Roblox em 2018, depois de mim inclusive. A treta começa quando você entra nas criações dele. Tem um jogo específico que, segundo a galera, esconde segredos muito perturbadores. Logo de cara, o clima é muito estranho, uma névoa pesada, tudo escuro, parece uma floresta abandonada. Tem uma casa de madeira, um banheiro sinistro e atrás de uma porta, uma figura escondida como se estivesse se protegendo. Explorando mais, tem outra casa igualzinha àquela, mas do nada de longe uma construção que, se aproximando dela, é um banheiro de outra casa e aparece a mensagem: erro ao teletransportar, local restrito.
Depois aparece a frase, eles também não são inocentes. Mano, olha isso, velho. Mano, que cara, mano, que bizarro. O jogo é super tenso, tem umas figuras estranhas como se fossem mergulhadores ou entidades demoníacas em um bar, cadeiras caídas, garrafas quebradas. Em um dos cômodos tem uma pessoa caída no chão, com sangue na cabeça, e mais adiante outras pessoas tristes com expressão de desespero. Uma delas parece tentar escapar com uma criança no colo. E do nada o jogo teleporta. E claramente a pessoa cai numa prisão, trancada, amarrada. E tem pessoas chorando, outras pessoas também amarradas, outras pessoas trancadas e pessoas tentando fugir. Cara, cada vídeo tá ficando mais bizarro essas histórias de Roblox. Vamos falar no caso de uma jogadora que supostamente foi parar atrás das grades por algo muito sinistro que aconteceu dentro do jogo chamado Annie Memorial. Nossa história começa com um jogador anônimo, mas que nesse vídeo vamos chamar de Pepe. Pepe nunca ligou muito pra Roblox, jogava só quando estava entediado. Achava que era coisa de criança. E não entendia muito porque o Roblox era tão famoso. Até que um dia ele entrou numa antiga conta só por curiosidade e foi aí que tudo começou a mudar. Enquanto navegava sem muita esperança na página inicial do Roblox, Pepe viu algo diferente. Nome estranho, também meio esquisita, e descrição com apenas uma frase, me desculpe. Curioso, ele decidiu clicar. O cenário era sombrio, o céu escuro, o som de incêndio ao fundo e uma luz intensa ao longe. Pepe andou até lá e encontrou uma casa em chamas. Na frente estava uma personagem parada. O nome dela? Annie. Ela não se movia, apenas olhava. Ele tentou interagir, mas ela desapareceu. Annie apareceu novamente atrás de uma janela, encarando Pepe com um olhar vazio. Pepe entrou na casa e viu marcas de sangue no chão. Agora, ele estava realmente assustado. O jogo parecia querer contar alguma coisa. Mais tarde, ele a viu no topo de uma colina. Annie não se movia, até que de repente escreveu no chat: eu matei todos, pobres crianças, mas eu quero mais. A tela de Pepe ficou preta. Foi expulso do jogo, mas antes de sair, uma mensagem apareceu: foi culpa do Nick Time. Pepe ficou traumatizado, mas também curioso. Quem era Annie e quem era esse tal de Nick Time? Ao procurar pelo jogo novamente, ele havia sumido, nenhuma pista. Foi então que ele lembrou de algo importante. Uma garota com uma blusa rosa e o rabo de cavalo apareceu no final do jogo. Não falou nada, apenas estava ali. Lembrando disso, Pepe se focou num nome que vinha à mente: Finding Lenny. Ele encontrou esse perfil, e lá, entre os amigos da conta, estava ela, Annie. O perfil de Annie tinha uma descrição sinistra. Ultimamente, me sinto mais deprimida do que o normal, talvez pelo assassinato que eu cometi. Já no perfil Finding Lenny dizia: isso não esteve certo. Nick Time, nós nos importamos se você não puder mostrar isso. Havia algo muito estranho acontecendo ali. Pepe então reportou o caso às autoridades. No começo não deram bola, mas quando olharam os perfis, investigaram o caso. E Annie foi presa. E ainda mais mistério. A história não termina por aqui. Outros perfis surgiram: Sunshine e Happy Nightmare. Happy dizia que ele e sua irmã foram sequestradas e que Lenny ajudou a resgatar ela. Já Sunshine conta que foi deixada para trás e que nunca perdoou o irmão. E para piorar, dentro do jogo de Annie, Pepe encontrou um personagem chamado Tumi, supostamente o espírito de uma das vítimas de Annie. Tudo isso era parte de um ARG? Ou será que era real? O caso ainda é um verdadeiro mistério. O jogo realmente sumiu, mas os perfis continuam lá. E até hoje ninguém sabe se tudo isso foi uma encenação ou se uma verdadeira criminosa usou o Roblox para desabafar de seus crimes. Imagina você some do Roblox. Literalmente, muitos avatares já sumiram do Roblox. Muitos players já sumiram do Roblox. E eu vou contar a história de 2 players que sumiram. Que, mano, provavelmente você já deve ter escutado falar sobre eles. Mas não por alguma razão feliz, vamos dizer assim. Basicamente, a gente tem 2 players que tem muitos mistérios e teorias em cima deles. E o primeiro que a gente vai falar é o 3000 Terrenator. Literalmente, mano. Esse cara, ele ganhou uma fama imensa no TikTok recentemente, mas meio esquisito cá entre nós. Dizem que ele morreu de câncer e sua história viralizou, o que torna tudo isso mais misterioso, e ainda as mensagens que ele deixou em sua descrição, e escreveu o seguinte: oi pessoal, não acho que alguém vá ver isso, mas eu preciso compartilhar. Minha mãe disse que eu tenho câncer no sangue. Não sei exatamente o que aconteceu, ou o que significa isso, mas ela falou que isso é muito grave e posso ir para o céu. E para ser honesto, eu quero ir para o céu,
porque assim eu poderei ver a terra lá de cima. Essa mensagem tocou muito o coração das pessoas e fez com que pensasse que ele realmente havia falecido. Afinal, o câncer no sangue é uma doença muito séria e muito difícil de... Mano, literalmente não tem cura, tá ligado? E mais integrante é que a conta começou a ser atualizada com uma nova descrição dizendo que ele finalmente superou o câncer, o que gerou mais ainda especulação e teorias da conspiração de o que realmente tinha acontecido com esse jogador. Mas será que ele realmente estava doente? Ou será que tudo isso não passava de uma jogada para se aproveitar da fama? Alguns acham que ele inventou essa história só para conseguir mais visita no seu jogo e fazer mais dinheiro ainda. Isso é o que muitos vídeos do TikTok dizem. Mano, olhem isso, que bizarro. Literalmente eu falei que ele tinha colocado o negócio de ter sido curado na descrição. E agora eu fui pesquisar e, mano, pra mostrar pra vocês. E, cara, olha isso daqui. A conta dele hoje em dia, com vários itens, tá ligado? Pagos, né, obviamente, com o jogo aqui que ele tinha feito, as visitas, seguidor que ele ganhou por conta da história dele, etc, etc, etc. A loja dele aqui, tá ligado? Aí se tu vem aqui, ó, olha como que era. Olá, chicos, eu não acreditei que alguma coisa ia acontecer assim na minha vida. Por meio dessa mensagem, hoje esse vídeo está bizarro. Infelizmente, dentro do mundo do Roblox, existem muitos jogadores que passaram por tragédias reais. E eu vou te mostrar alguns casos de pessoas que literalmente desapareceram ou foram sequestradas supostamente. E até hoje ninguém sabe onde estão. Literalmente, existem casos dentro da Roblox que vão muito além de simples jogos. Jogadores que viveram experiências pesadas, como o caso da jogadora Game Charlie One. Caraca, pega esse inglês, rapaziada, você é doido? Ela ficou bem conhecida na comunidade do TikTok, principalmente entre os fãs de Roblox, quando começaram a circular histórias de que ela teria sumido misteriosamente, mano. Segundo relatos, Charlie era uma jogadora que amava o jogo, jogava basicamente todo dia, até que conhecia um amigo muito estranho no Roblox. Não se sabe ao certo qual jogo eles estavam jogando, mas esse amigo dizem que era um Slenderman. Mas deve ser most popular. É basicamente aqueles personagens sombrios meio esquisito que tá no Minecraft, tá ligado? De acordo com os TikToks, foi assim que ela acabou sendo sequestrada. Se a gente entra no perfil dela, dá pra ver que repercutiu. A conta tem milhares de seguidores. E o mais sinistro, a conta está nas mãos da mãe de Charlie, que colocou na bio: por favor, encontre minha filha. Sinto tanto a sua falta. Mas voltando, muita gente acredita nessa história porque a conta dela não é acessada há mais de 3 anos. E o que deixa tudo isso mais bizarro é que em 2022, um caso semelhante aconteceu de verdade. Um homem chamado Howard Graham, caraca, mano, eu tô com uma de pronúncia muito boa, tá? De 33 anos, usou o Roblox para sequestrar uma menina de 13 anos. A diferença é que isso foi 1 ano depois do sumiço de Charlie. Então, não tem ligação direta, mas serve pra mostrar que as coisas acontecem de verdade. E tem algumas coisas muito sombrias que acontecem no Roblox que a gente nem sabe e nem imagina, mano. Literalmente, a criança foi sequestrada por conta do Roblox e a outra também sumiu. E os pais dela criaram contas no Roblox para pedir pra ajudar a achar a filha, mano. Que é isso, velho? E tipo assim, tem outra história mais bizarra ainda, que é da jogadora FVMP337. O nome verdadeiro dela seria Fabiola Valéria Marim Pérez, uma garota de 14 anos que morava na Colômbia. E tudo começou quando os pais dela saíram e deixaram ela sozinha em casa. Quando voltaram, ela já não estava mais lá. A polícia foi acionada e inicialmente ninguém encontrou nada suspeito. Mas quando uma equipe especializada acessou o computador dela, encontrou um vídeo estranho que aparecia que ela tinha postado no YouTube. No início tudo parecia normal, até que um garoto aparece no vídeo e começa a dizer coisas bem pesadas para ela. Os investigadores conseguiram acessar a conta de Fabiola e viram conversa com um melhor amigo com quem ela falava todo santo dia. Em uma das conversas, o garoto começou a insistir para eles se verem. Fabiola não queria, até que ele fez uma proposta. Daria todos os robôs se ela quisesse, se ela mandasse a localização da casa dela. E ela mandou, lembrando que ela estava sozinha. A polícia então analisou as câmeras de segurança e o que viram foi assustador. Uma van para em frente à sua casa, um homem encapuzado desce, toca a campainha e como só estava a Fabiola em casa, ela abre a porta. Depois disso, ela nunca foi mais vista. O cara colocou ela dentro da van e literalmente saiu correndo. Mas segura aí que tem mais. Um outro usuário chamado Serget, que muitos dizem estar envolvido com uma das coisas bem bizarras do Roblox, tem só um seguidor e se descreve como prefeito e fundador de não sei o que. Entrou no Roblox em 2018, depois de mim inclusive. A treta começa quando você entra nas criações dele. Tem um jogo específico que, segundo a galera, esconde segredos muito perturbadores. Logo de cara, o clima é muito estranho, uma névoa pesada, tudo escuro, parece uma floresta abandonada. Tem uma casa de madeira, um banheiro sinistro e atrás de uma porta, uma figura escondida como se estivesse se protegendo. Explorando mais, tem outra casa igualzinha àquela, mas do nada de longe uma construção que, se aproximando dela, é um banheiro de outra casa e aparece a mensagem: erro ao teletransportar, local restrito.
Depois aparece a frase, eles também não são inocentes. Mano, olha isso, velho. Mano, que cara, mano, que bizarro. O jogo é super tenso, tem umas figuras estranhas como se fossem mergulhadores ou entidades demoníacas em um bar, cadeiras caídas, garrafas quebradas. Em um dos cômodos tem uma pessoa caída no chão, com sangue na cabeça, e mais adiante outras pessoas tristes com expressão de desespero. Uma delas parece tentar escapar com uma criança no colo. E do nada o jogo teleporta. E claramente a pessoa cai numa prisão, trancada, amarrada. E tem pessoas chorando, outras pessoas também amarradas, outras pessoas trancadas e pessoas tentando fugir. Cara, cada vídeo tá ficando mais bizarro essas histórias de Roblox. Vamos falar no caso de uma jogadora que supostamente foi parar atrás das grades por algo muito sinistro que aconteceu dentro do jogo chamado Annie Memorial. Nossa história começa com um jogador anônimo, mas que nesse vídeo vamos chamar de Pepe. Pepe nunca ligou muito pra Roblox, jogava só quando estava entediado, achava que era coisa de criança, e não entendia muito porque o Roblox era tão famoso. Até que um dia ele entrou numa antiga conta só por curiosidade e foi aí que tudo começou a mudar. Enquanto navegava sem muita esperança na página inicial do Roblox, Pepe viu algo diferente, nome estranho, também meio esquisita, e descrição com apenas uma frase, me desculpe. Curioso, ele decidiu clicar. O cenário era sombrio, o céu escuro, o som de incêndio ao fundo e uma luz intensa ao longe. Pepe andou até lá e encontrou uma casa em chamas. Na frente estava uma personagem parada. O nome dela? Annie. Ela não se movia, apenas olhava. Ele tentou interagir, mas ela desapareceu. Annie apareceu novamente atrás de uma janela, encarando Pepe com um olhar vazio. Pepe entrou na casa e viu marcas de sangue no chão. Agora, ele estava realmente assustado. O jogo parecia querer contar alguma coisa. Mais tarde, ele a viu no topo de uma colina. Annie não se movia, até que de repente escreveu no chat: eu matei todos, pobres crianças, mas eu quero mais. A tela de Pepe ficou preta, completamente a história. Kit foi expulso do jogo, mas antes de sair, uma mensagem apareceu: foi culpa do Nick Time. Pepe ficou traumatizado, mas também curioso. Quem era Annie e quem era esse tal de Nick Time? Ao procurar pelo jogo novamente, ele havia sumido, nenhuma pista. Foi então que ele lembrou de algo importante. Uma garota com uma blusa rosa e o rabo de cavalo apareceu no final do jogo. Não falou nada, apenas estava ali. Lembrando disso, Pepe se focou num nome que vinha à mente: Finding Lenny. Ele encontrou esse perfil, e lá, entre os amigos da conta, estava ela, Annie. O perfil de Annie tinha uma descrição sinistra. Ultimamente, me sinto mais deprimido do que o normal, talvez pelo assassinato que eu cometi. Já no perfil Finding Lenny dizia: isso não esteve certo. Nick Time, nós nos importamos se você não puder mostrar isso. Havia algo muito estranho acontecendo ali. Pepe então reportou o caso às autoridades. No começo não deram bola, mas quando olharam os perfis, investigaram o caso. E Annie foi presa. E ainda mais mistério. A história não termina por aqui. Outros perfis surgiram: Sunshine e Happy Nightmare. Happy dizia que ele e sua irmã foram sequestradas e que Lenny ajudou a resgatar ela. Já Sunshine conta que foi deixada para trás e que nunca perdoou o irmão. E para piorar, dentro do jogo de Annie, Pepe encontrou um personagem chamado Tumi, supostamente o espírito de uma das vítimas de Annie. Tudo isso era parte de um ARG? Ou será que era real? O caso ainda é um verdadeiro mistério. O jogo realmente sumiu, mas os perfis continuam lá. E até hoje ninguém sabe se tudo isso foi uma encenação ou se uma verdadeira criminosa usou o Roblox para desabafar de seus crimes. Então agora, imagina você some do Roblox. Literalmente, muitos avatares já sumiram do Roblox, muitos players já sumiram do Roblox. E eu vou contar a história de 2 players que sumiram, que, mano, provavelmente você já deve ter escutado falar sobre eles, mas não por alguma razão feliz, vamos dizer assim. Basicamente, a gente tem 2 players que tem muitos mistérios e teorias em cima deles. E o primeiro que a gente vai falar é o 3.000 Terrenator. Literalmente, mano. Esse cara, ele ganhou uma fama imensa no TikTok recentemente, mas meio esquisito cá entre nós. Dizem que ele morreu de câncer e sua história viralizou, o que torna tudo isso mais misterioso, e ainda as mensagens que ele deixou em sua descrição, e escreveu o seguinte: oi pessoal, não acho que alguém vá ver isso, mas eu preciso compartilhar. Minha mãe disse que eu tenho câncer no sangue. Não sei exatamente o que aconteceu, ou o que significa isso, mas ela falou que isso é muito grave e posso ir para o céu. E para ser honesto, eu quero ir para o céu,
porque assim eu poderei ver a terra lá de cima. Essa mensagem tocou muito o coração das pessoas e fez com que pensasse que ele realmente havia falecido. Afinal, o câncer no sangue é uma doença muito séria e muito difícil de... Mano, literalmente não tem cura, tá ligado? E mais integrante é que a conta começou a ser atualizada com uma nova descrição dizendo que ele finalmente superou o câncer, o que gerou mais ainda especulação e teorias da conspiração de o que realmente tinha acontecido com esse jogador. Mas será que ele realmente estava doente? Ou será que tudo isso não passava de uma jogada para se aproveitar da fama? Alguns acham que ele inventou essa história só para conseguir mais visita no seu jogo e fazer mais dinheiro ainda. Isso é o que muitos vídeos do TikTok dizem. Mano, olhem isso, que bizarro. Literalmente eu falei que ele tinha colocado o negócio de ter sido curado na descrição. E agora eu fui pesquisar e, mano, pra mostrar pra vocês. E, cara, olha isso daqui. A conta dele hoje em dia, com vários itens, tá ligado? Pagos, né, obviamente, com o jogo aqui que ele tinha feito, as visitas, seguidor que ele ganhou por conta da história dele, etc, etc, etc. A loja dele aqui, tá ligado? Aí se tu vem aqui, ó, olha como que era. Olá, ticos, eu não acreditei que alguma coisa ia acontecer assim na minha vida. Por meio dessa mensagem, eu quero contatar vocês que eu não tenho amigos, mas minha mãe me disse que eu tenho um câncer no sangue. Na verdade, eu não sei muito o que dizer, é muito perigoso. E que eu podia ir para o céu. E quero ir para o céu para ver a terra de cima. É basicamente a mensagem que eu já tinha falado, eu tô mostrando pra vocês aqui. E, mano, que bizarro isso, velho. Olha como tá o personagem do cara, o cara mudou tudo. Parece que nem existia mais essa história. Deixa eu ver isso daqui. Ele tem muita coisa nesse shop aqui. Falaram que ele só usou dessa forma pra ele conseguir vender os bagulho e conseguir farmar robôs em cima disso. Vamos ver se tem muito favorito, pelo menos. Porque venda não dá pra ver, né? Relevância. Most... Cadê? Não, most popular. Ah, não tem... não tem mais vendido. Mas deve ser most popular, né? Vamos ver aqui, ó. White Suit White Texture. 1k de... mano, não vendeu tanto assim quanto eu esperava. Mas enfim, é uma história intrigante. Mano, o que vocês acham que realmente aconteceu, velho? Será que ele realmente mentiu a partir disso? Ó, outra conta dele, mano. P1 Blow. Caraca, velho. Porque ele tem ele é o holder da conta. Ele é o holder do grupo. Calma aí, volta aqui. Volta de novo. Não, P1 Blow é o holder do grupo. Ah, tá, ele não é nada no grupo, cara. Ele é só membro normal, velho. Que raiva. Bom, e agora vamos falar de um caso que mexeu com toda a nossa comunidade, velho. O Nerf Modder. Ele era um dos jogadores mais populares na época, dono de um grupo russo com milhares de membros, e sua história terminou de uma forma realmente muito trágica, cara. Ele sofreu de depressão e ansiedade, problemas que ele carregou por muito tempo. Infelizmente não aguentou mais. Em 3 de julho de 2015, ele deu fim à sua própria vida, perto da casa que ele morava no Canadá. Um ato que deixou todo mundo em choque, e o impacto foi tão grande que após sua morte sua mãe decidiu manter a conta dele ativa e preservar sua memória. E colocou: hoje o perfil do Modder tem mais de 63 mil seguidores. E tudo que está na biografia foi escrito para sua mãe. Em sua biografia diz: esta conta é monitorada pela minha mãe. Nenhuma solicitação de amizade será aceita, pois queremos manter a conta enquanto ele está vivo. É emocionante, não é? E para honrar a sua memória, a mãe criou um grupo e até um museu virtual em sua homenagem. Todo terceiro domingo do mês, os fãs de Modder se reúnem para relembrar o legado que ele deixou no Roblox. E se você for até o museu, pode ver desenhos de homenagem feitas por fãs até 2024. Mano, vamos achar isso. Mano, aqui ele falando, ó. O Nerf Modder começou suas aventuras no Roblox em 2008. Ao longo dos anos, Nerf Modder foi altamente respeitado e admirado por sua criatividade única e seu impacto em grupos com centenas de milhares. Ele era um líder e amigo de muitos. Ele nunca decepcionaria um homem ou deixaria alguém para trás. Ele era um verdadeiro camarada de armas, um guerreiro que venceu muitas batalhas. Infelizmente, porém, houve uma batalha que ele não conseguiu vencer. Sua batalha contra a saúde mental, que tirou sua vida em 3 de junho de 2015. Com a ajuda de seus camaradas, o legado de Nerf Modder continuará nos jogos que ele criou, e toda vez que você jogar, saiba que ele estará jogando junto com você. Aqueles que lutam como um não estão sozinhos. Laura Fowler, mãe de Nerf. O perfil é monitorado pela mãe e a AG, não sei das quantas. Não adicionaremos novos amigos, a conta deve permanecer a mesma desde quando ele estava aqui. Juntos será no terceiro domingo do mês no Museu de Nerf Modder para manter sua memória viva sempre. Veja a página de eventos para mais detalhes. Mano, vamos ver isso daqui, velho. Que isso? Eu quero muito ver o que é isso daqui. Nerf Modder's Legacy. Vamos ver o que tem dentro desse museu. Tá, é um museu. O que é isso daqui? Raise Hand. Tá, é só pra levantar a mão. Nossa, podia ter um speedzinho, né, no museu. Cá entre nós. Pra não ter que ficar andando aqui. Você é doido. Longe pra caraca, velho.
Aqui a cabeça do personagem dele. Negócio pra comprar. Todo domingo, todo terceiro domingo do mês, o Ice e a Laura fazem o Legacy Meeting. O novo tem que ver quando é que vai ser, ó. Outubro de 2024. Setembro de... Ah, parou em 2024? Não, peraí que tem mais. Setembro de 2024, agosto, junho, maio. Caraca, velho, que da hora, mano. Nossa, opa, pô, deve ser muito triste, velho. Deve ser muito triste isso daqui pros pais, velho. Que isso, mano. Papo reto. E eles continuam fazendo, ó, e vai aumentando. Ah, mano, que da hora, velho. Caraca, mano, papo reto. Mano, fiquei até meio pá, velho. Papo reto. Que triste, velho. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Se tem alguma coisa aqui. Nossa, pegou mó clima ruim, né, mano? Que isso. Aí, que isso. Aí deixou triste de real, mano. Porque mobilizaram toda uma comunidade, tá ligado? Tem muito sentimento envolvido, cara. É muito mais do que um jogo ou algo... Ó, que da hora, mano. O pessoal fazendo artezinha pra ele, velho. Caraca, que massa, mano. Que massa, que massa, que massa. Rapaziada, falar pra vocês. Depois disso daqui que a gente viu aqui, e depois de tanta teoria e coisa que a gente falou aí no vídeo, é isso, mano. Deixa o like. Simara, realmente no Roblox existe uma jogadora muito perigosa que cometeu atos horríveis, incluindo matar o seu próprio pai e ainda comê-lo. Fique atenta a essa jogadora, o que ela vai fazer ainda é mais assustador. Mano, olha como a gente já começa, velho. A história começa num dia normal de Kit, uma garota cujos pais brigam constantemente. Para ela, isso era algo rotineiro, mas uns dias a briga saiu do controle. Nesse dia, sua mãe estava agindo de forma estranha e se cansou do pai de Kit. A situação tomou um rumo assustador quando a mãe de Kit pegou uma faca e usou-a contra o pai, matando, segundo rumores, se alimentando dele. Mas está o grande mistério. De acordo com os relatos, quem realmente matou o pai de Kit foi a mãe dela. Ela justificou sua ação alegando que estava com fome, o que muda completamente a história. Kit ficou devastada ao descobrir que sua mãe era responsável pela morte do pai, e isso afetou profundamente ela. Kit compartilhou sua história perturbadora em vários jogos no Roblox e seu perfil se tornou famoso. Neles podemos ver a mensagem: "Hey mãe, onde está o meu pai?", uma frase triste e que reflete a dor que ela sentia após essa tragédia. Cerca de 5 mil seguidores. Mano, agora tem 17 mil seguidores. Vamos entrar nos jogos dela aqui pra gente ver essa brincadeira. Mano, o que é isso, velho? She was hungry, tipo, ela está com fome. É o nome do jogo, mano. É um jogo sem nada, basicamente. Tem um personagem. Ó, entrou a Valentina junto comigo, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu tô com medo. Aí entra do nada uma mina aleatória no meu servidor. É sacanagem. Nada aqui dentro. Vamos chegar ali, né? É a mãe dela? Será ou será que é ela? Vamos chegar perto aqui pra gente ver se tem alguma pista ou algo do tipo. Minha mãe mentiu. Eu não consigo olhar para ela. Ó, aí ela aparece lá de volta ou é outra pessoa? Tá, é outra pessoa. Tá, mas não tem nada, né? Mas aqui, tá, não tem nada mais aqui. Vamos pro próximo. My History. Mano, mais de 90 mil visitas, velho. Que é isso, cara? Que é isso, velho? Isso daqui é loucura. Isso daqui é loucura. I'm Kit e essa é a minha história. Vamos lá. Eu tô muito brava com você. Você tá me deixando com nervos. Tipo, nervosa, né? Eles estão brigando de novo. Vamos jogar Brookhaven. Tá bom. Eu tô com fome. Ó, eu tô com fome. A mãe dela matando o pai dela, velho. Tempo pra jantar. Mãe, você tá louco? O que você fez? Eu não sei, eu estou com fome. Seu pai parecia gostoso. Que isso, velho? Que isso, mano? Que bizarrice é essa aqui que eu tô vendo na minha tela? Who are you? Mano, que é isso, velho? Só pior isso daqui, mano. Que isso? Who are you? Quem é você? Tá, vamos lá, vamos perguntar agora. Vamos perguntar não, mas vamos ver. Use Shift Key to Run. Tá, vamos lá. Aqui em cima tá escrito o quê? Nada. Só tá triste, só sozinho. E não tem mais nada em volta também. I don't want to live. Vamos ver isso daqui. Mano, que bizarrice é essa, velho? Sprint off. Sprint on agora. Ó, um parquinho? É um parque só? Ó, tá procurando o pai dela. Ó, que isso? Caiu por causa do escorregador. Ó, que isso aqui? Tá deitado embaixo do banco. Ué, não tem mais nada, velho. Que loucura é essa aqui, mano? Kit compartilhou sua história perturbadora. E vocês viram que realmente ela compartilhou. E a conta dela foi criada recentemente, mano, em 2024. E ela compartilha algumas de suas experiências. Um dos mais notáveis é aquele chamado Minha História que a gente entrou, onde ela conta literalmente o que tudo aconteceu. Mas
A história dela não acaba por aí. Kit, em sua dor, tenta lidar com a perda e com o comportamento perturbador da mãe, que parece agir como se nada houvesse acontecido. Aí que ela conta no jogo tinha fome. Vemos a mãe de Kit novamente falando que estava com fome e pedindo desculpa para seu pai. No jogo Quem é Você, vemos uma figura misteriosa que parece ser o pai de Kit. Ele está solitário e triste, e Kit não consegue mais entender o que está acontecendo em sua vida. Outro jogo chamado Mas Não Quer Ir Embora explora a mente de Kit, que ainda como criança acredita que seu pai ainda pode estar vivo. Ela coloca cartazes e tenta entender o que aconteceu. A história fica mais ainda perturbadora quando a mãe de Kit também tem uma conta no Roblox. Vamos ver isso daqui agora, velho. Roblox user, não sei das quantas. Que isso, velho? Que bizarrice é essa aqui, mano? Caraca. Tem mesmo, e o pai dela também tem, velho. Cara, que loucura é essa, mano? Em um dos jogos, a mãe de Kit mata o pai novamente após uma discussão, enquanto Kit observa, sentindo uma mistura de tristeza e raiva. A situação fica ainda mais tensa quando ela diz: eu fiz isso por você, para você não sofrer mais com seu pai. O perfil do pai de Kit também é bizarro. Sua descrição diz: sinto sua falta. Agora só tá sinto sua falta, mas antigamente era sinto sua falta, minha doce Kid. Apesar de estar supostamente morto, o jogo associado ao pai, chamado Sinto Sua Falta Querida, é uma versão perturbadora de Roblox, onde a alma do pai parece estar vagando por aí, sempre dizendo que sente falta dela. Por último, há o perfil de amigo do Kit e Samu, que tem uma descrição estranha dizendo: mantenha isso assim, ela nunca vai saber. No jogo associado de Samu, vemos uma história ainda mais sombria, onde ele tenta controlar Kit, mas é uma sensação de algo sinistro prestes a acontecer. O jogo vai ficando ainda mais macabro. Mano, e cada vez fica com mais mistério. Isso que eu acho mais interessante, velho. I want it. Vamos ver. Tem 11 mil favoritos. Tem poucos jogadores, né? As duas. Opa, eu sou o Samu e essa é a minha história. Vamos ver. Interact. Olá, Kit. Oi, Samu. Tá bom? Não se preocupe. Ai, caraca. Não fala pra ninguém. Eu sou seu amigo, seu melhor amigo. Você não pode falar nada. Nada. Obrigado, Isamu. Meus pais estão lutando e isso tá me deixando triste. Nossa senhora. Você não tem que ficar preocupada, Kit. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de tudo isso. Ok, obrigado. O que você diz quando fala cuidar de tudo isso? Não se preocupe, eu vou cuidar de você. Mano, ele com certeza matou os pais dela. Ó, que é isso aqui, velho? Ó, que é isso aqui, mano? O que acontece? Ó, morri. Mano, que bizarrice é essa aqui, velho? Só piora a história da Kit, mano. E aí voltou pro normal. Mano, que é isso, velho? A história da Kit só piora e literalmente vai ficando por aqui. Dentro do Roblox existem muitos jogadores perigosos que podem te fazer mal. Como é o caso de uma garota chamada Kiara, que é considerada uma sequestradora e muito mais. Hoje eu vou contar a história dessa garota e você vai se assustar. Tudo começou em 2020, quando uma garota aleatória começou a jogar Roblox, como muito de nós, que começamos durante a pandemia. Ela começou jogando um jogo chamado Brookhaven, que na época tinha acabado de ser lançado, e dizem que ela se divertia muito jogando, e até que conheceu uma garota chamada Kiara. Para não confundirmos os nomes, vamos chamar essa garota aleatória de Simara. Simara nos conta que depois de um dia cansativo decidiu tirar uma soneca, mas de alguma forma acordou às 3 horas da manhã. Tentou dormir de novo, mas não conseguiu. Como estava entediada e não sabia o que fazer, entrou no Brookhaven, já que era um jogo que ela gostava muito. Quando entrou, percebeu algo estranho. Ninguém estava online e ela tinha um servidor só para ela. Imagina você, dentro do Brookhaven, literalmente o jogo mais... Mano, é literalmente o maior jogo do Roblox e não tem ninguém no seu servidor. Você entra nele sozinho e ele não é um servidor privado, ele é literalmente um servidor público que você está sozinho. Mano, que é isso, velho? Mano, será que era algum bug ou algo do tipo? Logo depois uma pessoa entrou no jogo com o nome de Kiara 10.10.10.10.1. Simara achou interessante e foi atrás de Kiara para conhecê-la, até porque era a única pessoa no servidor. Ela procurou, mas não conseguiu encontrar. Então pegou sua motocicleta e foi para o meio do nada. Foi quando ela viu Kiara sentada no meio da estrada, triste e solitária. Simara perguntou se ela precisava de alguma ajuda, mas Kiara não respondeu. Então Simara sugeriu que Kiara fosse até sua casa e Kiara simplesmente subiu na motocicleta. Ela levou até sua casa e Kiara começou a conversar com ela. Inicialmente até que a conversa era normal, mas logo depois Kiara começou a agir de uma forma estranha. Quando Simara decidiu dormir, ela acordou e encontrou Kiara parada ao lado de sua cama. Kiara avançou para cima dela e Simara apavorada pulou da cama e saiu correndo de sua casa. Saiu do jogo e entrou em outro servidor, mas sempre que entrava em um novo servidor, Kiara estava lá. Além disso, sempre apareciam 3 palavras no chat: eu amo você. Simara ficava com muito medo. Mais tarde, Kiara começou a bombardeá-la com sugestões de amizade que Simara rejeitava repetidamente e com medo, obviamente.
Quando foi olhar o perfil de Kiara, encontrou algo assustador. Na descrição dizia, te amo, mas o mais bizarro era o grupo chamado O Culto, que parecia uma seita da morte. Simara denunciou a conta imediatamente e ficou amedrontada. Ai ai, no dia seguinte, Simara contou para seus amigos sobre Kiara, mas ninguém acreditou nela. Foi então que alguém no Reddit sugeriu que ela bloqueasse Kiara, e quando ela fez isso e pensou que finalmente estava livre desse pesadelo, mais longe ainda estavam as coisas de acabar. Semanas depois, Silmara recebeu um pacote da Amazon em sua casa. Ela ficou confusa, pois não havia pedido nada. Ao abrir o pacote, encontrou flores e uma nota que dizia: sei onde você mora, você sempre será minha. Silmara ficou aterrorizada e fugiu para a floresta, onde permaneceu por um longo tempo até que Kiara parasse de procurá-la. Mas será que isso realmente aconteceu? Quando finalmente voltou para casa, entrou no Brookhaven, mas o que ela viu era completamente diferente. O jogo estava distorcido, com tudo vermelho e cadáveres espalhados pelas casas. Desesperada, Silmara chamou Kiara para explicar o que estava acontecendo. Kiara disse que havia criado sua própria versão de Brookhaven, onde ela e Silmara poderiam viver juntas para sempre, e que ela havia sequestrado muitos jogadores, cujos corpos estavam espalhados pelo jogo. Mano, que é isso, velho? Que bagulho macabro é esse, mano? A mina sequestrou 365 mil jogadores e deixou jogado pelo mapa, velho. Que é isso, mano? Que é isso, cara? Kiara, então, atacou Silmara com um bastão de beisebol e deixou-a inconsciente. Quando Silmara realmente acordou, estava numa igreja dentro do jogo, vestida de noiva, incapaz de se mover. Tentou sair e reiniciar o seu computador, mas não conseguiu. Estava prestes a se casar com Kiara, quando de repente ela conseguiu recuperar o controle. Em um movimento desesperado, puxou a arma e atirou no rosto de Kiara. Silmara então conseguiu sair do jogo, mas ao verificar sua lista de amigos, percebeu que Kiara tinha sido excluída e sua conta desativada. Agora a história começa a ficar mais estranha ainda. O que Silmara nos conta pode ser interpretado de várias maneiras. A primeira hipótese é: ao acordar, sua vida real se transformou em uma versão distorcida de Brookhaven. A segunda é que tudo isso foi um sonho. E a terceira é que tudo isso aconteceu dentro do jogo, enquanto ela estava dormindo. Silmara se acordou em uma casa que não reconhecia, em um Brookhaven completamente diferente. Ela tentou fugir, mas não conseguiu, até que, depois de ser perseguida por Kiara, foi levada para um helicóptero e voou até o vazio. De repente, ela estava fora do jogo, mas Kiara ainda a perseguia. Ela começou a desaparecer, com garotas de 13 anos batendo nelas e deixando-as inconscientes antes de levar para o Brookhaven. Silmara nos conta que, depois disso, nunca mais jogou Brookhaven e que a conta da Kiara foi desativada, mas a história ainda deixa muitas dúvidas. Quando procuramos o perfil de Kiara, encontramos a conta, embora estivesse supostamente bloqueada. Na descrição do perfil está escrito uma mensagem escrita "te amo", mas ainda está como conteúdo excluído. A conta de Kiara também tem um jogo chamado Brookhaven LP, e ao entrar nele, o cenário é muito estranho, tudo vermelho e com uma sensação de endemoniado. Mano, olha como esse Brookhaven é bizarro, olha isso! Cheio de corpo, ó, não consigo me mexer. Tá, voltou a se mexer. Nossa, que isso, velho. Cheio de corpo jogado, mano. What the fuck? Dá pra fazer alguma coisa nos corpos? Não. Não tem nada pra andar também. Que isso, cara? Que isso, cara? Cadê? Tem um warning ali, vamos ver o que tá escrito. Ó, não tem como correr, meu Deus do céu, que jogo mal feito, velho. Reporte qualquer scan do Facebook. Ah, tá, do feedback. Mano, esse daqui é um Brookhaven muito antigo, cara. Olha isso. Meu Deus do céu, tudo vermelho, velho. Ó, tá dando até uma impressão, mano. Que isso, cara? Olha isso aqui. Não tem nada, velho. Só a base principal do Brookhaven, tudo vermelho e cheio de sangue. Dentro do jogo há várias coisas bizarras, como um motel vazio, cadáveres espalhados por todo lado, e a história de Kiara realmente parece ser algo sobrenatural e não sabemos o que realmente aconteceu. Porém, Silmara nos avisa: cuidado com o que você encontra no Brookhaven. Se alguém como Kiara aparecer, talvez seja tarde demais.